Ô, Caramujo, agora, falando sério aí, se o Cruzeiro voltar, sair desses 6 jogos aí, eu falei isso aqui esses dias, né? Esses 6 jogos vão definir a briga real ali. Claro que hoje não dá pra gente falar, o Cruzeiro não tá brigando, né? É claro que a gente pode ter ali uma análise, por exemplo, estar na briga não quer dizer que vai, né? Que vai ser o campeão. Por exemplo, eu prefiro ficar nessa cautela máxima e aguardar esses 6 jogos, mas se a gente sair dessa sequência aí com 12, 14 pontos, se sair com 14, o Cruzeiro tem chance de estar na liderança ao final desses 6 jogos. Então, mas se sai com 12 pontos desses 6 aí, de 18, né? A gente vai estar no bolo, velho. Aí vão faltar 8 jogos e o pau vai cantar até o final, eu acho. Essa sequência dos 3, né? Vai definir aí, ó. Se alguém abrir uma vantagem, dificilmente vai ser alcançado. E acho que a chance de abrir uma vantagem tem que ser assim uma campanha absurda em 6 jogos, né? Tipo, ganhar os 2 confrontos diretos e tem que fazer aí 15 pontos, né? 16 pontos. Se alguém fizer isso aí, tem chance de abrir vantagem na liderança. Talvez não o Cruzeiro, porque os outros têm o jogo a menos, né? Mas essa sequência dos 6 jogos dos 3 aí define qual vai ser a briga. Tomara que a gente Samuca, esteja aí no bolo. Sim, Caio. Sim, o que a Caio. gente o que a gente estava falando sobre a sequência do Cruzeiro, que pode ser interessante para a gente, é que tirando os confrontos diretos, o Cruzeiro tem 4 partidas contra times que estão na parte de baixo da tabela. Vasco, Sport, Atlético Mineiro e Fortaleza. Meu povo, vamos lá, vamos seguir a nossa pauta aqui para falar desta briga pelo título entre Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. E sim, o nosso objetivo é Libertadores, mas nós estamos ali, né? Vamos até colocar uma arte na tela aqui. Corrida pelo título, hein? A sequência de partidas aí, dos 3 postulantes nesse momento, as equipes que estão destacadas na competição. Vou começar com o Flamengo, que é quem está liderando o brasileiro hoje. Eles enfrentam o Estudiantes nesse meio de semana pela Libertadores. Depois pegam Corinthians, Cruzeiro, ó nós aí. Corinthians é fora de casa, o Cruzeiro é em casa, né? No Maracanã, no caso. Jogam contra o Bahia fora, contra o Botafogo fora de casa, também no Rio, né? Os 2 são cariocas. Palmeiras em casa, olha esse confronto direto, e Fortaleza. Aí aqui a gente pode até, se quiser, desconsiderar o Estudiantes aí, porque é outra competição, né? Mas a sequência do Flamengo aí de 6 jogos no Brasileiro: Corinthians, Cruzeiro, Bahia, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Pormenorizando, quantos pontos no Brasileiro que vocês calculam para o Flamengo aí? Caraca, a sequência não é fácil não, hein? Na verdade, a sequência dos 3 não é nada simples. Olha, eu, assim, tenho uma certa desconfiança aí em relação ao resultado positivo do Flamengo contra o Corinthians, o que seria bom pra gente, um tropeço. 1 ponto, aí a gente, obviamente, tem condições de tirar pontos do Flamengo no Maracanã. Caramba, difícil. Eu, sinceramente, acho que o Flamengo tem um bom potencial de perder pontos contra Corinthians, Cruzeiro e até mesmo Palmeiras. De resto, eu acho que o Flamengo vence os 3 jogos. Mas Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras são jogos que eu acho que o Flamengo vai perder pontos. De olho no confronto direto e nos clássicos também, que eu acho que são bastante importantes aí para essa sequência, né? O Flamengo acabou de perder ponto contra o Vasco, é um jogo que você não imaginaria ali, né, que fosse perder ponto o Flamengo, mas um clássico é diferente. O Palmeiras tem pela frente um clássico contra o São Paulo também, né? Recentemente, o último jogo que o Palmeiras não venceu foi um clássico contra o Corinthians, então isso pode impactar. O Cruzeiro, recentemente, né, tá bem nos clássicos,
Então a gente pode ali, né, considerar que o Cruzeiro pode vencer esse clássico, mas também é um jogo para se ficar de olho, não pode nunca menosprezar, né, esse fator. E os confrontos diretos também, né? O Cruzeiro agora pega os dois fora, né? Teve aí essa vantagem de pegar os dois em casa no primeiro turno, acabou vencendo contra o Flamengo e contra o Palmeiras, o mesmo placar de 2-1, e agora é fora. Mas o Cruzeiro vem com uma campanha fora de casa também muito boa, né? Apesar de ter se tornado agora o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Difícil, mas se fosse para apostar em perda de pontos, apostaria em perda de pontos de Palmeiras e Flamengo no confronto direto entre os dois, e também nos clássicos, acho que tem mais chance aí. Mas estou até pensando mais precisamente em termos de pontuação, aqui são 18 em disputa, né? Acho que o Flamengo pode pontuar aí na casa de 11 pontos, né? Estou aí contando com vitórias contra Bahia, Botafogo, Fortaleza, seriam 9 pontos, um empate contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro, na verdade 12 pontos, né? Contra o Cruzeiro um empate, mas torcendo pela vitória do Cruzeiro, e contra o Corinthians um empate também, então 12 pontos. Eu acho que esse Flamengo e Botafogo aí, por mais que o Botafogo não esteja bem, eu acho que é uma potencial casca de banana também, viu? E uma coisa que até chamaram a atenção no chat aqui, né? O Bahia que a gente ganhou, né? Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras vão jogar lá em Salvador contra eles, né? E assim, o Bahia não tá no melhor momento, mas é um time chato de se enfrentar também, né? E o Cruzeiro ganhou no sufoco, né? O Cruzeiro ganhou virando o jogo, muito difícil e tal. Bahia pode estar ali na briga também do G4, né? Acho que talvez que o Cruzeiro ganhou do Bahia, ficou meio passando por baixo do radar, mas é um time muito difícil de se enfrentar também. Botafogo tá brigando por G4 também, o São Paulo, e aí, se sair da Libertadores também, que pode acontecer, tá brigando ali para G6 também, então fica de olho. Não é time fácil não, viu? O Cruzeiro que tem ali, né, os confrontos em teoria mais fáceis porque pega times da parte de baixo da tabela, né? O Flamengo, eu acho que tem aí potencialmente um duelo que pode ser fácil ou acessível, que é contra o Fortaleza, né? É difícil imaginar que lá na 30ª rodada o Fortaleza tenha reagido ao ponto de estar próximo de sair da zona. Agora, de resto, não tem jogo simples, realmente. O Bahia tem essa questão de não estar numa boa fase, está convivendo com muitas lesões, Botafogo alternando, o próprio Corinthians também, que na última rodada perdeu para o Sport fora, mas é sempre forte como mandante, né? Mas jogo simples aí para o Flamengo, eu acho que potencialmente só contra o Fortaleza, de resto são jogos pesados. Agora, no caso do Palmeiras, o Palmeiras é interessante contra o Vasco, que costuma ter muito trabalho contra o Vasco, até mesmo jogando em casa. Talvez o jogo contra o Bragantino seja aí o mais acessível para o Palmeiras, né? E no caso do Cruzeiro faz muito sentido o que o Arthur falou, né? A gente tem aí um possível cenário do Cruzeiro enfrentando 4 times, na verdade, estão na parte de baixo, né? Vasco, Sport, Atlético e Fortaleza. Então, dos 6 jogos, o Cruzeiro tem aí 4 partidas que não são confrontos diretos, né? O que eu considero muito importante para essa fase do campeonato. E também para ficar de olho nessas últimas rodadas aí desse recorte, né, de Flamengo e de Palmeiras, os duelos da Libertadores, das semifinais, caso Palmeiras e Flamengo confirmem, né, as suas vagas para as semifinais da Libertadores, são ali mais ou menos na data do dia 19, 20 ali, nessa semana de 19 e 20 de outubro, que é também a data desses jogos de 29ª e 30ª rodada. O jogo, por exemplo, Palmeiras e Cruzeiro, se o Palmeiras for para a semifinal da Libertadores, seria entre um jogo e outro, né? Então tem aí um cenário interessante para o Cruzeiro explorar. No caso do Flamengo, poderia encaixar mais com esse jogo contra o Fortaleza, né? E aí, quem sabe, talvez o Flamengo tendo um desgaste. O Racing, né, foi o primeiro semifinalista da Libertadores, então já sabemos que se o Flamengo passar, ele vai enfrentar o Racing. Talvez um cenário aí de viagem, né? E aí tendo Fortaleza, um jogo no Nordeste, viagem não tão simples. É bom a gente ficar atento a isso mesmo. E é bom pro Cruzeiro, viu? Que é logo quando eles vão pegar, né, a gente aí no confronto direto,
é no meio dessa atenção dividida com Libertadores e Campeonato Brasileiro. Boa. Rapaz. Tô até olhando os detalhes aqui. Cruzeiro e Flamengo jogam 6 partidas fora, apenas 2 em casa, e os dois têm a situação de ter um clássico fora, né? Então não é uma viagem, apesar de ser um jogo fora de casa dentro do próprio estado. O Palmeiras me parece o que tem a tabela mais acessível, tá? Honestamente aí, eu acho que contra o Vasco, apesar de ter dificuldade, eu acho que o Palmeiras ganha. Contra o Bahia, potencialmente um tropecinho. O São Paulo também é um adversário chato para eles, mas o Bragantino, eu não vejo a menor chance do Bragantino tirar ponto do Palmeiras. Mas sabe o jogo que não precisa jogar? Já tá 3-0 pro Palmeiras, assim, o jogo. Flamengo fora No Allianz? Direto. Sim, o Bragantino contra o Palmeiras, ele sei lá, é igual garfinho de plástico, não machuca ninguém, sabe? O Bragantino O Bragantino até no primeiro turno não perdeu para o Palmeiras, se eu não me engano, mas enfim, jogando no Allianz é complicado. O Palmeiras é o que tem mais confrontos em casa, né? Dentre os 3 que estão na briga pelo título. Ele tem 3 jogos em casa, isso tem um peso também. Só que aí eu olho muito para essa quantidade de jogos do Cruzeiro contra times da parte de baixo. Isso é um ponto que ajuda a equilibrar, né? Agora, para mim, não vou falar com certa folga, mas uma certa clareza, o Flamengo é o que tem a sequência mais delicada. Às vezes, quando você chega pro final do campeonato, é pior você jogar com o time da parte de baixo da tabela, porque tá desesperado, tá tentando alguma coisa ali no final do campeonato para se salvar, mas nesse momento aqui também de desenho de campeonato para esporte, para Fortaleza, é até difícil imaginar que cheguem ali nos finalmente no Campeonato Brasileiro podendo escapar, né? É isso, porque nesse momento não tem ninguém desenganado, né? Mesmo o Sport que tá ali em último lugar ganhou do Corinthians na última rodada. Então, assim, essa rodada ela vai ser bem, essa próxima, a rodada 25, ela vai ser bem peculiar, porque os 3 jogando fora de casa, Cruzeiro contra o Vasco, Flamengo contra o Corinthians, Palmeiras contra o Bahia. Não tem nenhum dos 3 aí que você fala, não, esse aqui é um jogo tranquilo, né? Nenhum dos 3 vai ter facilidade, pelo menos imagino que não. E lembraram uma coisa aqui curiosa até sobre o Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni que vai enfrentar o Flamengo daqui a 3 rodadas, na rodada 27. O Rogério Ceni perdeu todos os jogos que ele fez contra o Flamengo. Isso é uma coisa inacreditável. Ô, Rogério, tá na hora, hein, de arrumar pelo menos um empatezinho ali, né? Mas antes disso, nós temos muita coisa pela frente aí. Acho que vai dar certo. O Mauro Carvalho falou que o Cruzeiro joga 3 em casa também. Essa arte tá errada, caramba. Ô, Mauro, é porque o estádio do bairro Califórnia, oficialmente, ele não é nosso. Apesar de, em 5 clássicos realizados lá, a gente ter vencido 3, né? Mas na documentação da prefeitura lá, ele é de outra propriedade. O Jonatas Henrique falou que tem sempre uma força oculta ajudando o Palmeiras. Esse é um fator que sempre embaralha um pouco as coisas, né? O fato como certos clubes são muito prejudicados, tipo nós, e outros raramente prejudicados pela arbitragem, né? Até beneficiados com uma frequência muito grande. Mas aí são coisas que a gente não pode controlar, meu caro. Então, vamos em frente, né? Vamos lá. Vamos tentar buscar. O Thiago Michetti falou que o Cruzeiro vai fazer 12 pontos, Flamengo 5 e Palmeiras 7. Acho que o Thiago está sendo um tanto quanto, assim, otimista ou pessimista, né? Tipo, que todo mundo vai cair muito o aproveitamento. Quantos pontos o Palmeiras vai fazer, Caio? O Palmeiras dificilmente não vai fazer mais de 7 pontos, né? De verdade, eu acho que tem aí um potencial de perder pontos contra São Paulo, Flamengo e Cruzeiro, né? Para mim, vence o Bahia, o Vasco e o Bragantino, esses 3 jogos, 9 pontos, né? E já passou da casa dos 7. Eu acho que o empate contra o São Paulo 10, o empate também contra o Flamengo 11 e contra o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro vai ter um jogo mais difícil contra o Palmeiras fora do que contra o Flamengo fora, honestamente, viu? Se seguir as coisas do jeito que estão. Mas vou ficar aí com 12 pontos, Emerson.
Ou pensar pelo menos no empate do Cruzeiro lá no Allianz, 12 pontos. Tô contigo, na mesma aí. Jogar 12 pontos para Flamengo e para Palmeiras. E o Cruzeirão? E agora o Cruzeiro? Cruzeiro Eu e tava Vasco. pensando... No caso, Vasco e Cruzeiro. O que vai ser? 3 pontos, 1 ponto, 3 0? pontos, 3 pontos. 3 pontos. 3 pontos, 3 pontos. Cruzeiro e Flamengo. 1 pontinho? 1 pontinho? 1 ponto, 1 ponto. 4. Cruzeiro e Sport. 3 3 pontos. pontos. 3 pontos. Atlético e Cruzeiro. 3 pontos. pontos. 10. Cruzeiro e Fortaleza. 3 3 pontos. Palmeiras e Cruzeiro. 1 ponto, né? Seguindo 14 aí. pontos. 14 pontos. Não, Seria interessante vencer pelo menos um dos confrontos diretos fora de casa, é claro. Mas aqui a gente tá indo numa linha mais racional, Cautela. né? Isso. De qualquer forma, seria um Cruzeiro pontuando mais do que Flamengo e Palmeiras, né? Pelo menos com 2 pontos a mais do que os dois nessa sequência. E aí a gente está colocando uma expectativa que ela é otimista, né? Analisando que contra o resto o Cruzeiro vai ganhar todas, e contra os times que estão na briga contra ele a gente vai empatar fora. Se a gente faz 14 pontos nessa sequência de 18, eu acho que seria um aproveitamento espetacular. Por mais que, mas se tivesse ganhado do Flamengo, se tivesse... Gente, é o que é, né? Você enfrentar o Flamengo, somar 4 pontos, Palmeiras somar 4 pontos, você deu bom. O negócio é não vacilar igual a gente vacilou contra Ceará e Santos, principalmente, né? Esses foram os resultados que mais nos doem aí dessa sequência. Mas é isso, se o Cruzeiro mantiver esse pique da remada e passar invicto com 4 vitórias nessa sequência aí, mesmo que seja algum resultado diferente, tipo, empata com o Atlético e ganha de um Flamengo ou de um Palmeiras. Se a gente passa com 4 vitórias e 2 empates, eu acho que é um desempenho espetacular. Acho que o Flamengo vai dar uma tropeçadinha ou outra, e o Palmeiras também, tá? Eu não vejo ninguém somando assim, igual vocês colocaram 12 pontos. 12 pontos eu acho bem realista também. Não vejo ninguém aí fazendo 18 pontos. E se alguém fizer 18 pontos, desponta para o título, né? Porque assim. Aí entrega a taça, né? Com certeza. Aí no E eu caso vejo... do Cruzeiro. Sim, a gente espera que seja o Cruzeiro. E eu vejo muita gente assim, né, pessoal do chat aí, tem gente que fica assim, calma, peraí, vocês projetaram da outra vez aí 12 pontos em 12 pontos e não foi assim, peraí, ninguém vai perder mais. Assim, não é porque é o Cruzeiro que a gente tá falando isso não, porque a gente não tá colocando Palmeiras e Flamengo também para perder nenhum jogo. Então, assim, dentro ali dessa projeção, tá coerente porque são times que vêm numa sequência muito boa, e são os times que justamente não têm perdido jogos aí há um tempo, né? Então faz sentido que, olhando para esses confrontos, a gente continue projetando vitórias. É muito difícil projetar uma derrota para qualquer um dos três agora, olhando esses confrontos aqui. Ao término dessa sequência para os três, se acontecer o que a gente tentou colocar aqui como previsão, não vai ser nenhum absurdo, né? Ninguém vai tomar um susto. Nossa, o Cruzeiro fez 14 pontos. Nossa, Flamengo e Palmeiras fizeram 12. Não tem susto. Acho que tá tudo dentro aí de uma realidade, pelo menos, de como as coisas estão acontecendo hoje dentro do Brasileirão. Exatamente. E não tem arrogância nenhuma nisso não, viu, gente? Nós estamos fazendo aqui uma projeção, né? Uma simulação, uma brincadeira, um chute mais, né? Claro que a gente quer que o Cruzeiro some os 18, Flamengo e Palmeiras somem um total de 0. Mas isso é nós queremos. A gente está fazendo uma análise, uma resenha, faz parte, tá? Faz parte do ser torcedor também, tentar imaginar um pouco mais, né? Trabalhar com essa parte lúdica aí, ó.